Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja e nós falamos nas edições passadas sobre a vida de Israel, a vida da Igreja, as profecias sobre Israel, destacamos muito a volta do Senhor Jesus e falamos também muito a respeito da volta de Jesus. Falamos que tem dois momentos, um momento para Israel e um momento para a Igreja. E agora nós vamos entrar num capítulo só, de forma leve, no livro de Daniel. Porque no capítulo 9, que fala das 70 semanas de Daniel, esse assunto fundamenta tudo aquilo que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo sobre a volta de Jesus, sobre esses momentos, especialmente sobre o tempo, nesse capítulo de Daniel, ele fundamenta, fica assim muito claro para a igreja. E esse é o objetivo de nós estarmos entrando neste assunto. Em primeiro lugar, vamos lembrar que Deus, o Pai, fez dois acordos com o mundo. O mundo estava todo perdido. E Deus, então, no Velho Testamento, fez um acordo usando Moisés como mediador. Mediador é aquele intermediário, não é? Quando duas partes estão chocadas, se levanta um intermediário chamado mediador, que tem relação com as duas partes e que intermedia uma pacificação. O homem estava chocado com Deus e Deus usou Moisés, um servo de Deus, com quem Deus falava face a face. Que acordo foi esse? O acordo é que o homem que estava ausente de Deus se reconciliou com Deus. Foi só com Israel. E parecia que somente o povo de Israel teria salvação, ou aquele que mudasse para Israel, se tornasse israelita ou cumpridor das normas de Israel. Mas nós vimos que, através dos profetas do Velho Testamento, que Israel, ele várias vezes se desviou da presença do Senhor, não é? Porque não há homem que não peque, tinha o perdão dos pecados, mas Israel, em algumas vezes, várias vezes, se desviou completamente, chegou a pontos de Israel fazer pior do que as nações que não tinham Deus, fazer coisas abomináveis. Num determinado momento, Jerusalém foi destruída por causa do pecado. O povo de Israel foi levado para a Babilônia, porque Babilônia era o lugar, o centro da idolatria, o centro das abominações. Então Deus colocou as coisas no lugar. Israel estava fazendo coisas abomináveis, colocou ele no lugar onde se praticavam as ações abomináveis. Mas Israel se desviou várias vezes. Se acertava, se desviava. Tem a época dos juízes, onde aconteceu muito isso. Então chegou um momento que Deus usou um profeta e diz assim: eis que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que eu fiz com eles quando os tirei da terra do Egito, mas este é o concerto que eu farei com eles. Escreverei a minha lei nos seus corações e todos me conhecerão. Ele estava falando da nova aliança, ou do novo concerto, ou do novo testamento, que é a mesma coisa. Então o Senhor Jesus estava dizendo que ia fazer um novo acordo. Muito difícil de Israel entender isso. Lembramos aqui que os discípulos também tiveram grande dificuldade de entender o Novo Testamento depois que Jesus morreu na cruz. Já tinha feito a ceia, já tinha estabelecido o acordo, mas são segredos de Deus, não é? Aí o Senhor Jesus, depois da ressurreição, sem ainda ir para o Pai, ainda pisando aqui na terra, falou com os discípulos no caminho de Emaús, esteve presente com os discípulos, falou várias coisas, depois deu sinais, inicialmente a Pedro, depois usou profundamente o apóstolo Paulo para doutrinar a igreja a respeito da nova aliança. E nessa nova aliança, eles não teriam mais lei, porque, lembrando, né, importante, que no Velho Testamento, eles tinham uma lei
10 mandamentos e mais de 600 leis. A justiça deles estava em cumprir as leis. Transgredir a lei era pecar. Pecado era transgressão da lei de Deus. Como exemplo, nós temos hoje a lei do nosso país. Se você praticar um crime, você peca contra o Estado e você tem a punição. Com relação a Deus, transgredir a lei significava pecar e tinha perdão dos pecados. Ele se baseava então na palavra, até muito orientado que lesse a palavra. Mas no Novo Testamento, o que o Senhor Jesus disse? Que escreveria a lei no nosso coração. Como que isso foi feito? Com o batismo com o Espírito Santo. Uma transformação do homem numa nova criatura, tendo o Espírito de Deus dentro dele. Não mais seguindo uma lei, porque quando você segue uma lei, você pode ter gênio diferente, um gênio bom, um gênio mau, e seguir a lei. Mas no Novo Testamento, há uma transformação de vida operada, com operações celestiais, onde nós somos transformados para servir o nosso Deus com a sua palavra escrita no nosso coração. Não andamos mais pela lei do Velho Testamento. Mas, voltando, destacamos aqui, são 2 acordos. O Novo Testamento, ele não veio para separar Israel. Aliás, ele veio em primeiro lugar para Israel. Só que Israel, ele não aceitou Jesus como Messias e nem aceitou o Novo Testamento. Ele continua no Velho Testamento. Então Deus, por ele não ter aceitado o seu filho que ele enviou, ele rejeitou Israel e admitiu a sua presença à igreja. É um mistério de Deus. Só que vamos lembrar que isso tudo estava dentro de um plano para a salvação do mundo inteiro. Então Israel, mesmo que tenha provisoriamente sendo rejeitado, ele foi usado por Deus para trazer a salvação ao mundo, que é muito importante. Vamos destacar então que no final de tudo, o Velho Testamento é só para Israel e o Novo Testamento para todos os habitantes da terra, para o mundo inteiro, todo aquele que vier crer no nome do Senhor Jesus, inclusive Israel, todas as nações da terra. Mas são 2 acordos. Um acordo tem uma base e outro acordo tem outra base. E o Senhor Jesus, ele trata esses 2 acordos. Ele trata Israel e trata a igreja, até o objeto da nossa palavra, do nosso programa. Israel e a igreja estão dentro de acordos diferentes. Bom, então agora, com essa introdução, nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Quando nós falamos das 70 semanas, se entrar no original, são 70 semanas de anos. Apesar de falar simplesmente na tradução, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, são 70 semanas de anos. Ou seja, corresponde a 490 anos. Vamos ao início disso. Daniel estava no cativeiro babilônico, já estava aproximando o fim do cativeiro, já lá com o neto de Nabucodonosor, Belsazar. O Império Babilônico termina com Belsazar. E Daniel já devia estar aí com seus 85, 86 anos, por aí. Aliás, próximo disso, né? Que é quando ele teve a visão, não foi ainda exatamente quando terminou o cativeiro. Já falamos sobre o cativeiro aqui, né? Israel transgrediu, foi desterrado, foi tirado da sua terra, levado para a Babilônia, como escravo. Lá estava Daniel e seus companheiros. E agora, Daniel, lendo as profecias de Jeremias, entendeu que o cativeiro iria durar 70 anos.
E ele foi buscar o Senhor para conferir. Estava muito claro. O profeta Jeremias falou 2 vezes que o cativeiro, de forma muito clara. E observe, os irmãos, nós estamos falando de Daniel, que era uma pessoa a quem Deus deu sabedoria, discernimento, dons espirituais, revelações. Olha o procedimento dele. Mesmo ele sabendo que estava claro, ele orou, jejuou ao Senhor e foi aos pés do Senhor para saber se conferia o entendimento dele. E o Senhor então respondeu a Daniel. Nós vamos parar aqui, devido ao nosso tempo, e vamos dar continuidade na próxima edição. Então ficamos aqui no ponto em que Daniel orou ao Senhor para saber se a profecia de Jeremias, que dizia que o cativeiro iria durar 70 anos, se conferia. Na próxima edição, nós daremos continuidade a esse importante assunto. Agradecemos a presença de todos. A paz do Senhor Jesus.